Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live aqui porque eu fico indignado com algumas coisas que acontecem no movimento libertário. Agora tem libertário defendendo ladrão. E esse negócio de defender ladrão não é só libertário. Isso aí é contaminação do movimento libertário pela esquerda e pelo gramscianismo. Mas a romantização do ladrão é uma coisa que afeta toda a sociedade. Por isso, antes de começar a chegar nos espectadores, vou cantar a música do único ladrão bom que eu conheço. O ladrão do negro melro, onde foi fazer seu ninho? No buraco da latrina, no mais fundo buraquinho. É uma música portuguesa. Então eu tava vendo aí um meme que postaram na internet, que era um maluco que roubou livro pra estudar, dizia ele, né? E foi preso. E aí tem o filho do Ike Batista, o Thor Batista, que atropelou e matou um trabalhador e foi condenado a serviços comunitários. Essa dicotomia que foi colocada nesse meme dá a entender que nós teríamos então que reduzir a pena do ladrãozinho. Não, o ladrãozinho teve a pena merecida. O Thor Batista é que pegaram leve porque ele é rico, filho de barão. Esse que devia ter a pena aumentada. Dirigir de maneira imprudente. Mas não é aliviar pro ladrão, não. Não tem que aliviar pro ladrão. Eu sempre falo isso. A existência do ladrão, a existência do estuprador de criança não inocenta o ladrão de galinha. Não adianta o ladrão de galinha falar, pô, tem estuprador de criança. Tem, ele vai ser punido como estuprador de criança. E você vai ser punido como ladrão de galinha. Não tem mamata, não. Então qual é o problema de se pegar leve com o ladrão? A romantização do ladrão é um negócio muito complicado e é inclusive anticristão. O pessoal fala em Robin Hood, né? Roubar dos ricos para dar para os pobres. Acontece, ô bando de ignorante, que o Robin Hood não roubava os ricos. Ele era um rico. Ele era um nobre em Lockerbie. Ele ia se roubar. Ele roubava o governo, que por sua vez roubou do povo. Então o que ele fazia era uma devolução. Ele roubava cobrador de imposto. Ele roubava membro do Estado. Ele roubava o xerife de Nottingham. Então ele não era ladrão. Ele era um maluco que ia lá devolver o que era do povo. É bem diferente de querer roubar o rico para dar pro pobre. Isso é ladroagem. O mandamento de Deus, não roubarás, é não roubarás. Não é não roubarás a não ser que seja um rico para dar pro pobre. Não roubarás a não ser que seja livre para você estudar. Não está escrito isso nos mandamentos. Está escrito não roubarás, ponto! Você vê, por exemplo, o bom ladrão, né? São Dimas, que foi crucificado ao lado de Cristo. Em nenhum momento Cristo falou, tadinho, você não merecia ser crucificado. Não, ele pagou a pena temporal dele. Ele foi crucificado, condenado à morte. E como ele se arrependeu e aceitou Jesus, ele estaria ainda naquele dia com Jesus no paraíso. Mas Cristo nunca falou, nossa, que pena injusta, tadinha do ladrão, vamos ressociar. Não, você mereceu ser crucificado, mas se arrependeu, você vai para o paraíso. É isso. Agora, quais são as implicações socioeconômicas de se pegar leve com o ladrão? Elas são gravíssimas. Porque, vamos supor, esse ladrãozinho que roubou os livros para estudar. A esquerda tá romantizando o negócio. Ah, ele roubou livros para estudar. Meu amigo, qual é a mensagem que um cara desse transmite? Ou, pior, que a esquerda, ou os libertáriozinhos de esquerda, os bleeding heart libertários raça do inferno, estão transmitindo ao pegar leve com esse ladrão? A mensagem é, se você é honesto, se você vai trabalhar para poder pagar um livro, se você se mata para ir numa lan house estudar na internet, se você faz vários serviços de faxina, de pedreiro para poder estudar, você é um puta de um otário. Era só você roubar os livros. Aí todo mundo vai ficar com peninha de você, vai te dar vários livros, vai querer te tirar da prisão. Você trabalha honestamente porque você é um otário de merda. Se você fosse malandro mesmo, você roubava. Essa é a mensagem que esses babacas da esquerda, pútridos da esquerda, estão transmitindo quando eles falam isso. Além disso, um cara que rouba livro para estudar, ele tá estudando para quê? Ele é um ladrão. Ele tá tirando livros que poderiam ser usados por crianças honestas, por adolescentes honestos. Tá tirando o livro desses caras. Ele vai estudar pra quê? Ele vai ser um engenheiro, um médico, pra quê? Se ele não tem ética. A ética devia pautar todas as relações humanas. Então não adianta nada você estudar se você não tem ética. É melhor você ser analfabeto. Anatole France já dizia dos perigos da ciência não se subordinar à ética. Qual o resultado disso? O resultado disso é um cientista, por exemplo, usar a varíola como arma química. A ciência deve se subordinar à ética. E um cara que estuda roubando livros já não está subordinando o seu conhecimento técnico adquirido através dos livros à ética. Sim,
já violou aí as condições de Anatole France. Então não tem que roubar livro para estudar. Outra coisa, a sociedade precisa ajudar as pessoas carentes que não têm condições de estudar. Óbvio, existem muitas crianças e adolescentes pobres com enorme potencial que poderiam ou que podem vir a ser aí grandes médicos, engenheiros, cientistas, teólogos, filósofos, estrategistas libertários, mas que são muito pobres e não têm condição de estudar. É claro que existe isso. Nós temos que cruzar os braços? Não, temos que ajudar, temos que fazer caridade, temos que comprar livros, temos que construir instituições caritativas de ensino, coisa que a igreja vem fazendo há muito tempo, desde os tempos monásticos ou até antes. Agora, se nós vamos permitir o roubo, não, se vai roubar para estudar, tudo bem, pode roubar. Qual incentivo a sociedade vai ter para procurar soluções caritativas de ajudar as crianças carentes? Nenhum. Só vai ter mais roubo. E se vai ter mais roubo, qual o incentivo que eu tenho para manter meus livros? Qual o incentivo que eu tenho para acumular propriedade privada, já que ela vai ser roubada mesmo? Nenhum. Então nós vamos ter a degradação material e moral da sociedade, uma vez que nós permitamos o roubo. É por isso que Deus proibiu o roubo. Porque isso destrói a civilização, rapaz. Isso tira os incentivos para ajudar as crianças que realmente precisam. Isso destrói o capital acumulado. E isso transmite a mensagem de que só é honesto quem é otário. O malandro mesmo rouba. E qual vai ser as consequências do roubo? A consequência é que você vai ter atenção para você. Todo mundo vai falar de você. Se você fosse um otário honesto, ninguém ia prestar atenção em você. Então vamos roubar, porra. Essa é a mensagem que se transmite. Ladrão tem que se ferrar. Ah, era um ladrão de livro que ia estudar. Tem que se ferrar porque é ladrão, rapaz! Acabei de explicar. E o furto famélico? O furto famélico é furto. É ladrão. Ele roubou de quem? Ele roubou, por exemplo, vamos supor que um ladrão roube para comer, roube a comida de alguém que também precisava comer. Temos um furto famélico que na verdade é um homicídio aqui. Pena de morte. Então não é porque é furto famélico que está liberado. Mesmo porque, se nós estudarmos como as coisas realmente funcionam em criminologia, você vai ver que a maioria dos ladrões, praticamente todos, não estão passando fome. Mas eles estão em busca de status. Eles são vagabundos, não querem trabalhar, não querem ser honestos, querem ter tênis de marca. É por isso que eles roubam. Não é furto famélico, não. Geralmente as pessoas estão passando fome de verdade. Elas não têm nem energia para ir roubar. Agora, vamos discutir o cerne da ética. Se as pessoas simplesmente forem lá e roubar e não tiver consequência nenhuma pelos seus atos, o furto vai ser normalizado e a honestidade vai se tornar um comportamento irracional. O que vocês acham de criar uma sociedade onde o alinhamento de incentivos faz com que a honestidade seja, do ponto de vista utilitário, algo irracional? Você não vai gostar de viver nessa sociedade, nem o ladrão vai gostar de viver nessa sociedade, porque ele vai ser roubado assim que ele terminar o roubo dele. Então vamos parar de pegar leve com o ladrãozinho? Vamos parar de romantizar o ladrão? Tem que ser punido, e tem que ser punido grave. Agora, existe situações em que o furto pode ser moralmente justificado? Existe, eu já dei esse exemplo. Vamos supor que o mundo vai acabar. Deixa eu parar aqui rapidinho, porque já vou terminar a live aqui, mas na garagem não pega o Anatel aqui. Vamos supor que eu tenho que roubar uma moto para salvar a humanidade ser destruída. É claro que eu vou roubar a moto. Vamos supor que minha mulher e meus filhos vão morrer se eu não roubar um remédio agora. Eu vou fazer isso. Agora, o que eu fiz é errado? O que eu fiz é um roubo? A não ser que você leve em consideração os atenuantes circunstanciais. Esses atenuantes circunstanciais são tão específicos e tão raros que eles não podem pautar uma justa filosofia sistêmica. A justa filosofia sistêmica não pode ser pautada por isso. O furto é errado. Fim. Se por acaso acontecer uma dessas contingências muito especiais, a grande regra do bom senso vai nos levar a atenuar esse crime. Por exemplo, um furto famélico, vamos supor que o molequinho tá com a mãe morrendo ali. Aí ele vai lá e rouba um pão num grande supermercado. E ele tentou de outros jeitos, ele tentou de outras maneiras, tentou se humilhar mendigando, não conseguiu. Tentou trabalhar, ninguém aceitou, a mãe ia morrer, era questão de vida ou morte. Nesses casos muito extremos,
estaria moralmente justificado porque existe algo chamado destinação universal dos bens, que Santo Tomás de Aquino já descreveu. Então, essa destinação universal dos bens diz que é necessário dar aquilo que é devido a cada um, conforme padrões morais, e que nós somos administradores do bem, e não seus donos absolutos, né? O PNA rothbardiano. Então, alguém que possui um monte de pães numa padaria e deixa uma pessoa necessitada morrer de fome, está roubando dessa pessoa e está prejudicando principalmente sua própria alma. Nessas situações, não havendo violência, furto, né? São situações tão raras que elas não devem entrar num código sistêmico jus-filosófico. Ou seja, não faz sentido falar sobre isso numa discussão de diretrizes gerais éticas. Isso é uma discussão axiológica. Então, os casos onde o furto estaria moralmente justificado são discussões axiológicas, não éticas. Pelo menos não do ponto de vista sistêmico. Então vamos parar de pegar leve com o ladrão. Como eu já expliquei, isso vai destruir o tecido social. Não romantize o ladrão. O moleque que furtou, inclusive, mesmo que seja furto famélico, você não deixa a mãe do cara morrer, você não deixa o moleque morrer de doença. Só de chegar perto da garagem já caiu. É impressionante. Nós estamos na pré-história. As telecomunicações são uma piada. O governo está roubando o direito do povo de empreender em telecomunicações. Eu já falei, vocês querem uma live de qualidade? Peguem os seus fuzis, peguem suas metralhadoras, entrem na Anatel e a destruam completamente. E levem os canalhas que a controlam a julgamento e os condenem à morte. Porque o crime que esses caras da Anatel estão fazendo contra as telecomunicações no Brasil deve ser punido com a morte. Chega disso. Nem tô na garagem. Então vou concluir antes que caia de novo. Existem casos em que o furto deve ser condenado a tortura e morte, como por exemplo esses grandes furtos dos corporativistas, desses bilionários fascistas, dos banksters e dessa corja de lobistas regulatórios. Fim da live. Onde é que